Glória a Deus, aleluia. Bom dia, igreja. Pode ser mais forte esse bom dia em nome de Jesus? Bom dia, glória a Deus. Que a alegria do Senhor Deus seja a nossa força, não somente agora, mas sempre em nossas vidas, amém? Glória a Deus, diga assim: eu vou continuar caminhando para Canaã em nome de Jesus, mas com alegria, amém? Canta assim, ó. Palmas em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ele é maravilhoso. Caminhando eu vou para Canaã. Agora. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou. Para onde? Para Canaã. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Vocês. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para onde? Para Canaã. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Meu irmão, se você não vai, não impeça eu ir. Oh, glória. Se você não vai, não impeça eu ir. Se você não vai, não impeça eu ir. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça eu ir. Oh, glória. Se você não vai, não impeça eu ir. Se você não vai, meu irmão, não impeça eu ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus. Aplauda ele com alegria. Aleluia. Deus é maravilhoso, ele é tremendo. Aleluia. Assim com alegria, ó. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Diga. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, oh, vem e enche-me de novo. Você, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, oh, vem e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, a igreja cante, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, oh, vem e encha-me. Você, Espírito, cante. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, oh, vem e encha-me de novo. Aleluia. Aplauda ao Rei dos Reis em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que nesta manhã
O Espírito Santo venha nos encher, em nome de Jesus, nos fortalecendo a cada instante da nossa vida. Glória a Deus, que bom que você veio nesta manhã, para se derramar diante do Senhor Deus, para buscar a sua palavra, para receber as boas novas em nome de Jesus, amém? Agora eu te convido a você fechar teus olhos, abrir teu coração, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, maravilhoso é o teu nome, Deus. Você pode começar a exaltar, dizer que Ele é santo. Tu és santo, Deus. Eu necessito de Ti, da Tua presença, Deus, em minha vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos, Senhor Deus, para buscar mais e mais de Ti. Nos encha, Senhor, do Teu Espírito Santo, que nos dá vida, Pai, que nos faz mais e mais ser mais que vencedor. Porque sem Ti, o que faremos, Pai? Sem Ti, Senhor, iremos perecer, Pai. Mas Tua graça, Senhor, nos basta, Deus. Derrama a Tua glória neste lugar. Vem inundando corações. A unção da cura vem, Senhor. Queremos, Senhor, estar neste lugar, que é no centro do Teu querer, que é na Tua presença, Deus. Aleluia. Louva ao Senhor com muita alegria, todo o teu coração. Aleluia. Eu quero estar neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Diga, eu quero estar, diga, neste lugar, tá lindo, onde o amor não se esfrie, onde o amor não se esfrie, e o fogo não se apague. Diga em Tua presença, Senhor. Em Tua presença, Senhor Jesus. Em Tua presença, em Tua presença, Senhor Jesus. Diga, Santo Espírito. Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Aleluia, Deus. Move os corações desta manhã, Senhor. Meu irmão, glorifique o nome de Deus. Entre na presença dEle agora. Ele quer ouvir o teu clamor. Isso, fale, Pai, eis-me aqui, Senhor. Eu quero estar em Tua presença, Deus. Oh, eu quero ter um encontro contigo mais e mais, Senhor, nesta manhã.
Enche o meu coração da tua alegria, Deus. Aleluia, Deus. Eu quero estar, declare. Eu quero estar. Louve, igreja, bem forte para Jesus. Neste lugar, declare. Neste lugar, onde o poder não se corrompe, onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar, declare. Neste lugar, onde o mundo não me atraia, onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor, declare. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, declare com fé. Em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, declare. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer, declare, permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, declare, em tua presença, Senhor. Em tua presença, mais uma vez, cante em tua presença bem forte, cante. Em tua presença, Senhor. Em tua presença, mais uma vez. Em tua presença, Senhor. Em tua presença. Aleluia. A tua presença, Senhor. Oh, queremos, Senhor, nos derramar diante de ti, Senhor. Lava-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Como Naamã, Senhor, ali foi purificado. Ele acreditou, Senhor. Acredite que tudo isso já passou. Aleluia, Senhor Deus. Oh, Senhor. Louve ao Senhor com alegria. Quando meu eu, cante. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, pra quê? só pra te adorar. Ouve. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Ouve. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder.
Diga, Senhor, Senhor, cante. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar, cante, como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Diga, eu abro mão, Senhor, diga, eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Diga, eu, igreja, eu abro mão de tudo que, pra quê? Só pra te adorar. Adore, adore, adore. Senhor, ouve, diga, Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu querer. Cante, igreja, Senhor, diga, igreja, Senhor, quebra meu, eu quero e mergulhar teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu. Oh, meu irmão, alega-se na presença do Senhor. Aleluia, Deus. Eu quero ser lavado, Senhor. Quero ser purificado pelas tuas águas, Senhor. Purificadoras, quebra-me, Senhor. Faz de mim um novo vaso, Deus. Eu preciso, Pai, ser cheio de Ti. Oh. Quando o meu eu e o meu orgulho, diga, descer e se misturar com as águas, então subirei como Naamã curado. Diga, eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Diga, eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Adore a Ele, diga, Senhor, diga, Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por poder estar na sua casa hoje, te louvando, te engrandecendo, aprendendo com a tua palavra, como o Senhor nos disse para aprender, Pai, para vencermos esses dias maus, essas turbulências, Pai, para alcançarmos, meu Deus, o lugar preparado para nós,
que é a vida eterna, Pai, que é a terra prometida, a nova Jerusalém. Ministra sobre nós, Pai, para que nós possamos ir adiante, para que nós possamos continuar firme nessa jornada de fé, não deixando nada atrapalhar a nossa vida com o Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer no que diz respeito, Pai, à salvação, à vida eterna. Por isso, meu Deus, visita-nos com teu poder. Hoje é dia de poder, de autoridade, de fé. Pai, põe no nosso coração tudo que nós precisamos para ir adiante, Pai. E que o seu nome seja glorificado por nossas vidas em todo o tempo, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Bom dia, irmãos. Pode sentar em nome de Jesus. Graças a Deus por estarmos aqui hoje, né? E se estamos aqui é porque Deus nos deu fé para estarmos aqui em nome de Jesus. Hoje nós vamos ver uma mensagem que está lá no livro de Mateus, capítulo 14. Vamos abrir? Versículo 22 em diante. Presta atenção nessa mensagem, porque o mar está agitado, né? O mar aí fora está brabo, o negócio está feio, né? Falei para os irmãos que muitas pessoas achavam que quando a vacina viesse, tudo ia se acalmar muito rápido, né? Mas a gente está vendo que a luta está grande, né? Porque todos os povos estão precisando da vacina, aqueles que têm muito, né, eles não querem distribuir, porque eles pensam no seu próprio povo, na sua nação, tem até de sobra, né? Mas a pessoa quer cuidar dos seus, né? E a gente não pode nem criticar, né? Mas é uma luta aí, né? Mas a gente vai vencendo, não pode esmorecer na fé. Vamos prestar atenção nessa mensagem, que ela vai nos ajudar, né? Até com respeito a isso de hoje. Mateus capítulo 14, versículo 22, diz assim, olha: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegado já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então a gente está vendo uma situação aqui que Jesus, né? Ele estava ali fazendo a obra ali, ele ficou com o povo ali um pouco mais de tempo, depois foi orar e mandou que os discípulos entrassem no mar e atravessassem para o outro lado, né? E a Bíblia diz aqui que chegou um momento que o mar ele começou o quê? A se levantar, né? Começou a haver uma tempestade ali e o barco era açoitado, era uma situação difícil, né? A gente fica olhando hoje, vamos simbolizar aqui o mar, como esse mundo que a gente está vivendo aí, né? Está sendo açoitado, está sendo realmente uma turbulência muito grande, muita morte, miséria, pobreza, só má notícia, né? Que é o mar, né? E o barco, vamos simbolizar ele como a igreja, né? Que é onde a gente se refugia do mar, é onde a gente realmente se resguarda de ser destruído pelas tempestades que estão em fora. E aí estava muito difícil, então o barco já estava ali no meio, açoitado, uma dificuldade. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Agora que coisa interessante, o mar estava difícil, né? A gente sabe que quando o mar levanta mesmo assim, levanta ondas aí de 5 metros, 6 metros, 10 metros, né? Mas Jesus andava sobre o mar. Porque para Deus não é nada impossível, né, irmão? Deus, ele anda para qualquer lugar. A gente sabe que Jesus desceu até no inferno, né? Para pregar o evangelho para os mortos, para tirar as pessoas que estavam ali. Então, para Deus, Deus anda. Esse mar grande que a gente está vendo, esses lugares de turbulência, né? Que a gente está vendo tanta tempestade, tanta maldade, isso para Deus não é nada. Para Deus essas coisas são porque Ele fez todas as coisas, Ele tem o poder sobre todas as coisas. Então Jesus estava ali andando tranquilamente sobre o mar, né? Caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas para os discípulos aquilo era o quê? Uma coisa fora do comum, não era uma coisa normal você vê uma pessoa andando sobre o mar. Então eles até se assustaram, como eles ainda eram pessoas, né, não tinham aquela fé, ainda aquele grande entendimento, estavam sendo preparados por Jesus, eles pensaram até que era o quê? Um fantasma. A gente sabe que não tem fantasma, né? Morto não volta, né? Mas você vê que na cabeça deles, eles achavam até que era o quê? Um fantasma. Na hora que a pessoa está com muito medo, assustada, a pessoa até vê coisas mesmo, né? A gente vê história de pessoas que vê fantasma, vê pessoas andando, vê gente que já morreu. Aqui naquela situação de medo que eles estavam, eles acharam e gritaram com medo, né? Muito medo, né? Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, tá vendo? Jesus estava indo para o barco. Estava indo ali para o barco, ele provavelmente já estava pensando em socorrê-los, em ajudá-los, né? Mas naquela situação de dificuldade, o que Jesus fez? Tentou o quê? Acalmar eles. Não, peraí, sou eu. E a gente tem que entender que a palavra de Deus, que é Jesus, ela vem para acalmar a gente.
Porque são dias difíceis, irmão, não são dias fáceis para a humanidade. Ainda que umas pessoas tenham um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de ânimo, um pouquinho mais de capacidade, mas tem situações que às vezes elas vão cercando as pessoas, que são situações que vão deixando a pessoa um pouquinho amedrontada. Porque passa o quê? Passa da normalidade. O que nós estamos vivendo hoje, essa tempestade que nós estamos vivendo no mundo hoje, não é uma coisa normal, é uma coisa que está excedendo, está passando. E isso provoca uma situação difícil. Mas Jesus, que é a palavra, ela vem o quê? Para nos animar, para nos acalmar. Ele estava indo por barco, né, que simboliza, eu estou pondo como a igreja hoje, porque a igreja é esse lugar, é um lugar seguro, onde Jesus vem para acalmar, onde Jesus vem para sustentar, para fazer o que for necessário para a pessoa não desistir, não desanimar na fé. E aqui a Bíblia diz claramente, então quando Jesus chegando, né, já falou para eles bem claramente, Jesus porém falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, quem crê em Deus aqui? O lugar que você está é um lugar de fé, irmão. E a palavra de Deus é para você se levantar. Não desanima. Tem ânimo nessa situação difícil. Não se entrega. E ele continua dizendo aqui. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Está vendo? E Pedro, quando viu que Jesus falou, sou Jesus, falou, então se o senhor é Jesus mesmo, me manda ir ter com o Senhor sobre as águas. Mas Jesus não estava andando para o barco? Estava ou não estava? Um lugar difícil, o mar estava encapelado, difícil. Mas Pedro, ele achava o quê? Eu tenho fé para andar sobre as águas. Se é Jesus que está comigo, se é Jesus que está comigo, eu vou andar. Mas o lugar de Pedro era no barco. Ele estava protegido no barco, Jesus estava indo para o barco. Mas ele, naquele rompante de fé, ele quis o quê? Então eu vou ter com o Senhor, eu vou andar sobre esse mar também, o Senhor andou. Mas não são todas as coisas, irmão, que nós estamos preparados para fazer. Às vezes tem pessoas que elas vão seguindo a Deus, vão seguindo a fé, e elas vão deixando o barco, que são as igrejas, o lugar onde Deus colocou a pessoa para lutar, para combater, para enfrentar o mal. E muitas pessoas, elas acham que têm condição de fazer isso, que elas estão preparadas para deixar o barco. Pedro achava que estava preparado, não, é Jesus, eu tenho Jesus, Jesus está comigo, eu vou deixar o barco. Mas olha que coisa interessante aqui, né? Mas sentindo o vento forte, teve medo, tá vendo? Mas quando veio o quê? A dificuldade, quando ele olhou e viu aquelas ondas se levantando, o vento soprando, um negócio feio, ele teve medo, e às vezes a pessoa não sabe o dia de amanhã. Às vezes a pessoa deixa, irmão, o lugar dela, que é o barco, que é um lugar de fé, que Deus chamou para a pessoa se levantar, vencer esse mar grande, vencer as situações. E tem pessoas que vão se achando capazes, às vezes preparadas para deixar o barco, para deixar a igreja, mas você não sabe o dia de amanhã. Hoje, às vezes, está fácil. Eu tenho Jesus, Jesus está comigo, eu vou fazer, mas não são todas as coisas que nós estamos preparados. Pedro achou que estava preparado, mas quando o negócio apertou, olha só, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me, está vendo? Senhor, salva, porque o lugar dele onde era? Dentro do barco, não era fora do barco. O barco era o quê? Uma proteção contra as ondas, contra o mar, contra o afogamento, contra aquela dificuldade que estava acontecendo, contra aquela fúria. Mas ele saindo logo, ele precisou. Eu até vendo a música que o Gessé estava cantando, Tira o Meu Orgulho. Às vezes tem pessoas que elas deixam o barco, mas elas deixam por causa de orgulho, porque não aceitam a direção, não aceitam as coisas, acham que estão preparadas para fazer as coisas do jeito delas, que elas têm fé para isso, mas não é como a gente pensa, irmão. As coisas não acontecem como a gente pensa muitas vezes. E muitas pessoas, o orgulho impede a pessoa até de recuar, de voltar atrás nas coisas que faz. Olha, ele disse bem claramente, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele não achava que tinha fé para sair do barco? Achava ou não achava? Ele pensou consigo mesmo, eu tenho fé, estou com Jesus, Jesus está aqui perto, eu vou sair. Não, eu vou entrar nesse mar aí como Jesus entrou. Mas Jesus é Deus, irmão. Jesus é Senhor de todas as coisas. Nós não estamos preparados para tantas coisas como a gente acha que está muitas vezes. E aí, quando ele deixou, aí Jesus chamou ele, logo Jesus segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Se a gente tem tanta fé nesse mundo como a gente acha, por que tem circunstâncias que quando a coisa aperta a gente duvida? É que nem essa situação, o mar está aí, as situações são terríveis, e quantas pessoas estão deixando o barco? Achando que se deixar o barco, se deixar a casa de Deus, se deixar a palavra de Deus, se deixar de servir como Deus manda, vai ser melhor. Quantas pessoas estão nas dificuldades que estão enfrentando na vida, deixando o barco, achando que vai ser mais fácil se elas deixarem? Quantas pessoas não estão sendo iludidas por Satanás nessas coisas, irmão?
As pessoas estão deixando o barco da fé, estão deixando de seguir uma direção espiritual, porque elas acham que viver lá no mar grande, com a capacidade, com o entendimento, com as coisas que elas têm na vida, vai ser mais fácil para vencer, e não é. Nós somos de Deus, sem Deus nós nada podemos fazer. Vai chegar a hora que às vezes o mar vai se encapelar, e agora? Provavelmente muitas das pessoas que deixam o barco, elas não vão ter fé para vencer a situação. Não pode deixar o barco, não pode, o barco é a casa de Deus, é o lugar de fé onde Deus nos sustenta. E ele diz aqui bem claramente, né? Porque duvidaste, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. O lugar nosso, onde que é? O barco é a igreja, a casa de Deus, onde a gente recebe a palavra que nos dá admoesta, que chama atenção, que nos dá fé, que nos levanta, que nos dá essas palavras, que nos dá sustentação para lutar contra o mal, contra a soberba, a vaidade, as coisas que querem impedir a gente de ir adiante. Ali, quando ele entrou no barco, aí quando subiram ao barco, acalmou o vento. Quem quer a bênção de Deus? É um lugar, irmão, do servo de Deus, lutar contra as tempestades, contra as lutas desse mundo, contra as situações que se levantam. É praga, é peste, é doença. São tantas coisas que quer nos cobrir, que quer nos destruir nesse mundo, irmão. Nesse marzão que está aí. E o nosso lugar é dentro do barco. Diga glória a Deus. Se nós queremos atravessar, seguir adiante, o barco é o nosso lugar. Não pule, porque tem muitas pessoas que estão achando que é mais fácil pular do barco, que vai ser melhor, que vai encontrar uma situação mais fácil na vida. Não é, irmão. Uma pessoa que é de Deus, o lugar dela é no barco, onde Deus chamou ela para ouvir a palavra, para buscar a Deus, para seguir a fé. E ele diz bem claramente, aí calmou o vento. Então se aproximaram, os que estavam no barco, e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Jesus é isso, é Filho de Deus, Ele tem todo o poder para ir, para voltar, para andar, para entrar onde quiser, para subir o céu, descer no abismo, descer embaixo da terra. Ele é Deus. E Ele vem o quê? Para nos dar direção, para nos ajudar. O barco é onde Ele nos orienta para a gente alcançar esse resultado. E tendo passado por outra banda, chegaram à terra de Genezaré, e quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram todos que estavam enfermos, e rogaram que ao menos lhe pudesse tocar a hora da sua veste. E todos que a tocavam ficavam salvos. Diga agora, olha a missão que ele tinha que fazer. Quer dizer, aquela tempestade, aquela situação difícil, tentava impedir Jesus de cumprir a missão, aqueles homens de Deus de cumprir a missão. E essas tempestades que o mar coloca diante de nós, que o mundo coloca diante de nós, é para impedir a gente de cumprir o nosso papel espiritual, de servir a Deus, de ir adiante na fé, é para tentar nos dissuadir de fazer aquilo que nós temos que fazer perante Deus. Quem está entendendo o que Deus está falando? A gente tem que tomar muito cuidado, porque o mar está encarpelado, o mundo está aí numa situação dificílima, situações terríveis, um monte de coisas que tentam impedir a gente de fazer o nosso papel, de cumprir o nosso papel. Por isso que nós temos que permanecer firme. O lugar da pessoa que é de Deus é no barco. Não desista, não desanime, não saia do barco, porque não é época de sair do barco, são épocas tempestuosas, amém? A gente tem que se manter firme para a gente alcançar o benefício de Deus. Glória a Deus. Aí nós vamos lá para Atos capítulo 27, uma outra situação, que também, né, servos de Deus estavam no barco. Atos capítulo 27. O apóstolo Paulo aqui nesse livro, nesse capítulo aqui, ele tinha que pregar na Itália, já era um plano de Deus, né? Dele pregar na Itália. E ele teve que ir, naquela época não tinha avião, né? Só tinha, a pessoa ia de a pé, ou de camelo, de animal, ou de barco, né? A navegação para lugares distantes era a única forma da pessoa chegar. Então, Paulo tinha sido, né, determinado por Deus para ele ir para a Itália. E eles entraram num barco para ir para a Itália, trocaram de barco, mas aí chegou um momento que as coisas não estavam fáceis, né? Aí o Paulo alertou o povo dizendo assim, aqui versículo 27, versículo, que é muito longo, eu cortei um pouquinho. Passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, porque tinha que ter uma preparação por causa do vômito, né? Tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Está vendo? Eles estavam no barco, eles estavam aportados esperando uma condição de vento para eles partirem, porque naquela época as embarcações, elas eram ajudadas por vento, tinha as pessoas que remavam, tudo, mas elas eram ajudadas pelos ventos, porque era muito penoso, né? E ali eles estavam esperando, mas Paulo admoestou aquele povo, falou, olha, nós estamos dentro do barco, nós estamos aqui ancorados. Vamos esperar um pouquinho, não é o momento da gente partir para o mar lá bravo.
dá mão para a gente partir para o mar aberto ainda. Ele admoestava, e às vezes acontece, a gente está dentro do barco, irmão, e às vezes a gente vai desprezando as coisas, os conselhos que a gente recebe da palavra de Deus, vai desprezando as coisas que Deus fala ao nosso coração. Paulo falou para eles, não é esse momento, mas olha o que continuou dizendo aqui, o perigo era grande para a vida, era dano, um monte de coisa errada, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram para parecer que partisse dali, para ver se podiam chegar a Fênice, que é um porto em Creta que olha para a banda do vento da África e do Curo a invernar ali. Quer dizer, Paulo tinha admoestado, mas as pessoas acharam o quê? Que as condições naturais e as pessoas que viviam aquela natureza daquele mundo, as pessoas que comandavam as coisas, eram mais conveniente dar ouvidos a eles que a Paulo, porque eles tinham conhecimento de navegação. Paulo não tinha, Paulo era um pregador. Paulo, na verdade, era até um prisioneiro ali naquele momento. E eles acharam que era mais fácil ouvir. E ali a Bíblia diz que eles realmente seguiram a direção. Em vez de continuar ali tranquilo, estavam dentro do barco, eles começaram a tomar uma atitude diferente. Eles não queriam ficar ali. E às vezes acontece, a pessoa está dentro do barco, e ela vai ouvindo conselho, ela vai ouvindo pessoas que às vezes, no intento dela, é fazer a pessoa tomar atitudes que não são boas, principalmente quando a pessoa está triste, chateada, ou enfrentando uma dificuldade, para tirar a pessoa daquela situação espiritual. E aqui, quando aconteceu isso, e soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejava. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilhão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão de tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas podemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo os navios e temendo darem a costa da Sirte, amainada as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Olha que situação. Estavam dentro do barco, estavam no lugar seguro, partiram, entraram numa situação de tempestade, mesmo sendo orientados. E agora estavam enfrentando uma situação terrível. Às vezes, dentro do barco, a gente enfrenta situações terríveis, irmão. Na igreja, às vezes, não é fácil para a gente se manter na presença de Deus. Porque as lutas vêm. Mas nós estamos no lugar que Deus nos colocou de segurança. Diga glória a Deus. O mar se encapelou, se levantou, porque eles não tinham dado ouvido ao que Paulo tinha falado, resolveram seguir uma direção natural das coisas, e agora a coisa estava difícil, e eles estavam praticamente sem esperança. Quando a gente, às vezes, vai tirando as coisas de Deus da nossa vida, as orientações, a esperança, às vezes, ela vai sumindo. A esperança, o que é crença em Deus, de que a gente vai vencer, vai alcançar, que a gente não vai sucumbir. Diga glória a Deus. A esperança é algo vivo, a esperança da salvação, da vida, mas nós temos que estar ali firme. E ali aconteceu que fugiu a esperança de nos salvar. Às vezes acontecem essas coisas, havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e essa perdição. Mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. E Paulo continuou a orientar eles. Paulo não deixou de orientar, eles estavam no navio. Falou: olha, às vezes era melhor se tivesse ouvido, se tivesse atentado, não ouviram? Agora a luta está aí. Mas se a gente permanecer firme aqui, a gente vai conseguir vencer essa situação. Diga glória a Deus. Nós vamos vencer. A situação é difícil, o momento que nós estamos vivendo nesse mundo, irmão, não é fácil. O mar está furioso, como a gente viu na primeira passagem, as coisas estão difíceis, terríveis, mas a gente tem que confiar em Deus, ter ânimo, não poder desistir, amém? Ali a palavra de Paulo, que era de Deus, estava vindo, né? Olha, não tem bom ânimo, só vai perder o navio. O navio o que era? A proteção. Era uma proteção que eles tinham naquela situação difícil, amém? E a igreja não é a proteção que a gente tem hoje, irmão.
É a proteção, é onde a gente recebe a palavra, porque às vezes se a gente deixar a palavra, a gente passa por incômodo. Quantas pessoas passam por incômodo porque elas vão deixando a casa, o navio, deixando o barco da fé, que é a igreja, que é a palavra de Deus de lado? Às vezes vem incômodo, mas a gente tem que continuar. Nós não podemos desanimar, porque Ele nos protege dessas coisas terríveis que estão acontecendo. Porque essa mesma noite, olha o que Paulo falou, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Diga glória a Deus, mas Deus chegou a Paulo, falou: olha, Paulo, você tem uma missão, você vai lá para a Itália, você vai comparecer, você vai levar, né? Você tem uma missão, e todos que estão contigo, eles vão ser dados, não vão se perder nenhum. O barco é isso, irmão. Nós temos uma missão espiritual, temos ou não temos? Temos. Nós temos uma missão de evangelizar, de levar a palavra de Deus, de lutar pela nossa salvação. Nós temos um objetivo. Nós temos um lugar a alcançar diante de Deus. E às vezes não é fácil. Mas se nós ficarmos firmes, nós temos que entender que Deus prometeu que ia nos fazer alcançar o objetivo. Se nós não pulássemos do barco. O problema é que muitas pessoas estão pulando do barco. Estão deixando uma direção de fé, às vezes por vaidade, orgulho, soberba, por não aceitar admoestações, por não aceitar a direção. Aqui a Bíblia diz claramente: olha, essa missão, ela vai acontecer, e eu vou dar para você todos esses que estão com você. Ó. Não temas, importa que seja apresentada certo, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Fala para o irmão: você não pode pular do barco à toa. Porque se a gente pular do barco, irmão, nós estamos sujeitos a perder. Nós estamos sujeitos a sucumbir. Abre os olhos, porque às vezes muitas pessoas acham que pulando do barco, deixando de realmente as coisas de Deus de lado, vai ser melhor. Não vai. Essa missão nós temos que ser feita e ela é espiritual. Diga glória a Deus. O diabo vai tentar tirar a pessoa do barco. E novamente continua dizendo: porquanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Quem crê em Deus aqui? Deus não falou para a gente que ia nos dirigir, que não ia nos deixar, nos desamparar, que está conosco todos os dias da nossa vida, até a gente alcançar a plenitude de Deus, que é cumprir a nossa vida aqui e nos levar à salvação, à vida eterna? Prometeu ou não prometeu? Pronto, nós temos que confiar, não desanimar não, está difícil, tá? O mar está encarpelado, as ondas estão altas, muita gente aí fora se afogando, mas nós estamos dentro do barco. Nós vamos conseguir, diga glória a Deus. Não abandone, não faça isso. Não é tempo da pessoa pular do barco. E ele diz aqui: contudo, é necessário nos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Está vendo? A pessoa às vezes está ali numa situação difícil, está ali numa situação ruim. Quando aparece uma oportunidade, alguma coisa que parece boa, olha o que aconteceu. Parecia que as coisas estavam melhorando, e lançando o prumo acharam 20 braços, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo acharam 15 braços, e temendo em darem alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia, procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel no mar, como se querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e ao soldado: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar. Tá vendo? Apareceu uma oportunidade, já queriam o quê? Pular do barco. Apareceu uma situação um pouquinho, já queriam pular do barco. Mas Paulo falou: se eles pularem do barco, eu não poderei salvá-los. Cuidado, irmão. Porque tem pessoas que são de Deus, que enfrentam lutas, adversidades, que vão, às vezes, estão no barco, estão na igreja, estão buscando a Deus, mas às vezes quando surge a pessoa, às vezes, né, naquela situação, em vez de continuar em firme, é só surgir uma oportunidade, alguma coisa, a pessoa quer pular do barco. Ela quer sair do barco. E a gente sabe, irmão, que as coisas não são como parece. O mundo espiritual, ele é muito diferente do que aquilo que a gente vê. Às vezes tem oportunidades que surgem, elas não são oportunidades dadas por Deus. É o próprio mal tentando tirar a pessoa do barco para destruir ela lá na frente. Na verdade, aquela situação que parecia calma era uma armadilha. E nós enfrentamos essas armadilhas. Por isso que nós temos que estar ligados com Deus, firmado naquilo que Deus fala. Porque ali o propósito ali é que todas aquelas pessoas deixassem o barco, porque se deixassem o barco, o que acontecia? O barco ia ficar ao léu, não tinha quem pudesse o quê? Porque um barco ele precisa do quê? De muitas pessoas. Não é uma pessoa só que vai dirigir um barco, que vai mexer com vela, que vai fazer as coisas que tem que fazer, é muito. Se eles deixassem o barco ficaria o quê? Ao léu. E era tudo que o mal queria. E ele falou: não deixe o barco, senão não vai poder salvar.
Então os soldados cortaram os cabos do batel, que é onde ficavam os barcos, né, e o deixaram cair. Enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Diga glória a Deus. Aquele pessoal estava tudo ali em jejum, tudo sem comer, porque realmente não era fácil aquela situação, difícil. Mas Paulo falou, não é um momento para isso. Irmão, a gente não pode fazer as coisas com direção natural da vida. Tem pessoas que a vida dela é fazer jejum, não estou dizendo que é errado fazer jejum, mas cuidado. O jejum ele tem um objetivo espiritual, senão você só vai passar fome. Se você estiver fazendo jejum, mas em desobediência, fazendo maldade, fazendo coisas que não deve, não representa nada no mundo espiritual, se você não tiver a direção de Deus. E às vezes tem pessoas que quando elas estão aturdidas, enfrentando situações difíceis na vida, a primeira coisa que a pessoa pensa é tomar direções, mas às vezes não são direções do Espírito Santo. Não é o momento para isso. É o momento de lutar, de se esforçar, de realmente se fortalecer, mas sem a direção de Deus, a gente faz coisas que parece que são coisas boas. Aquele povo achava que era uma coisa boa fazer aquilo naquele momento. Mas Paulo disse, esse momento não. Não é o momento para isso. E ele diz, portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Diga glória a Deus. Irmão, o barco é lugar de se alimentar, de ouvir a palavra, de se fortalecer. E às vezes, nesses momentos difíceis, muitas pessoas deixam o alimento espiritual, deixam a direção de Deus. Não é esse o momento é da gente buscar ainda mais o Senhor. Diga glória a Deus. Se fortalecer na palavra. Entrar dentro do barco, não, eu estou nesse barco, que esse barco é o barco da fé, onde Jesus vem, onde Ele entra para abençoar, para proteger, para nos dar entendimento, para a gente não sucumbir a essas situações da vida. A gente tem que seguir uma direção espiritual. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? E Ele disse bem claramente, nenhum cabelo da cabeça de qualquer de vós vai cair. Quem crê em Deus aqui? Irmão, lutas estão aí, o mundo está cheio de lutas, de adversidades, situações, mas se nós confiarmos em Deus, nós vamos passar por essa situação e vamos vencer. É lógico que a gente está sujeito a enfrentar dificuldades. Nós estamos no mar, nós estamos vivendo nesse mundo, mas a gente não pode deixar o barco da fé, diga glória a Deus. Nós temos que confiar em Deus, essa é a diferença entre nós e o mundo. Porque se nós confiarmos de verdade, Deus vai nos proteger. Ele não prometeu nos proteger? Prometeu ou não prometeu? Nenhum cabelo, se vocês ficarem no barco, se vocês não pularem fora, permanecerem firmes, ouvir a direção, nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Diga glória a Deus, está vendo? A pessoa quando ela deixa de se alimentar, vamos pôr isso aqui do lado espiritual, porque nós estamos falando de Deus. Meu irmão, a pessoa vai se enfraquecendo, ela vai perdendo o ânimo, não adianta. A igreja é o lugar onde Deus escolheu para as pessoas se alimentarem, se fortalecer. Pastor, mas eu vejo na televisão, não estou dizendo para você não ver uma mensagem na televisão, mas cuidado. Não pule do barco, não deixe o barco, porque o alimento que vem no barco, aquele que está ali, ele é para fortalecer, dar ânimo, porque quantas pessoas, irmãos, estão desanimadas, você só vê gente falando, eu estou desanimado, pessoas que estão um ano já, por causa dessa pandemia, sem nem passar na frente da igreja, porque não sei o quê, o que você pode fazer? Como é que você vai visitar uma pessoa se ela tem medo até de vir na igreja? Se você visitar, ela já tem medo, e ela pegar um mal ou qualquer coisa, se for contaminada, quem é que vai ser o culpado? Olha a dificuldade. Uma pessoa deixou o barco, deixou de ouvir a palavra, deixou de se alimentar e vai se enfraquecendo, vai perdendo o ânimo. Ele diz, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Diga glória a Deus, não pode deixar o alimento espiritual. E éramos ao todo no navio 276 almas, não era pouca gente, era um navio que tinha muitas almas. Compara-se uma igreja realmente de porte médio, uma igreja que está aí com... Por aí, um porte médio. Eram muitas pessoas que estavam ali naquele navio, mas olha o que continua dizendo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar, e sendo já dia, não reconheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre o que deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigir-se para a praia. Agora te pergunto, se eles tivessem pulado no mar, eles poderiam fazer alguma coisa? Agora estava chegando uma oportunidade para eles saírem daquela situação.
Se eles tivessem se lançado no mar, tinham morrido todos, porque era esse o objetivo do mal ali, que eles deixassem o barco, para eles serem destruídos. Agora eles continuaram a lutar, se esforçar, chegaram num lugar agora onde estava aparecendo uma saída, e ali eles começaram, tinham força para se esforçar, porque eles tinham se alimentado, eles tinham capacidade de continuar fazendo o que tinha feito de se fazer. Olha, essa é a diferença. Quando a pessoa se alimenta, ela recebe a condição de Deus, irmão, para lutar, para continuar lutando. Agora, a pessoa que não se alimenta da palavra de Deus, das coisas espirituais, ela vai perder a força. Olha agora a situação. Agora estavam ali, começaram a fazer as coisas como deveriam, encalhar o barco, né? Deixaram as coisas direitinho, se dirigiram, levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas, amém? Mas o negócio não ficou fácil ainda, estava meio complicada a coisa, mas eles estavam ali. Ali o navio começou a se despedaçar, porque o negócio não era fácil, e às vezes acontece, irmão, às vezes não é fácil as coisas, para a pessoa que é de Deus, para as pessoas que vivem a fé, tem situações que parece que você luta, e as coisas estão difíceis, as coisas vão ficando complicadas, mas todas essas coisas é para fazer a pessoa tomar uma direção errada na vida. Essas coisas que acontecem é para a pessoa realmente, ela deixar se levar pelo medo, pelo pavor, pelaquela situação. E ele continua dizendo aqui, o navio praticamente estava ali, né? Se rompendo, abria com a força das ondas, mas eles já estavam o quê? Perto da terra. Eles estavam chegando ao destino. Amém? E ali, quando eles estavam prestes a chegar ao destino, olha o que aconteceu. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a nada. Olha que situação. Agora que a situação tinha se aberto, agora que as coisas estão mais fáceis, olha aquelas pessoas que queriam matar todos. Por quê? Queriam matar também a Paulo, que estava ali, e ele tinha uma missão espiritual para fazer. Às vezes acontece, dentro do barco tem pessoas de tudo quanto é tipo, irmão. Dentro do barco tem pessoas que elas não respeitam a palavra de Deus, não respeitam a autoridade, não respeitam a lei de Deus, porque na verdade o propósito daquelas pessoas não é um propósito espiritual. Não é uma verdadeira vida espiritual com Deus. E às vezes, quando elas estando dentro do bar, elas procuram às vezes trazer destruição. Por isso que nós temos que abrir o nosso coração e entender as coisas de Deus. Porque às vezes a pessoa acha que está numa igreja, a igreja é perfeita, não tem problema, não tem dificuldade, não tem. A Bíblia diz, sempre vai ter situações difíceis, sempre vai enfrentar. Mas não deixa a direção de Deus, diga glória a Deus. Ali, quando já estavam prestes a escapar daquela situação, aí veio, olha, vamos matar todo mundo, porque o diabo é assim, ele quer destruição. Ele não quer que o povo de Deus vença, não quer que as pessoas cheguem ao seu destino. Na verdade, eles queriam impedir Paulo de chegar ao destino. E o barco, para nós, o que é? É um meio de o quê? É um meio da gente se locomover para a vida eterna, para alcançar um destino na vida espiritual. Esse é o meio que a gente tem que chegar, a igreja. E ali queria o quê? Que destruísse aquelas almas. Vai ter gente no meio da igreja que vai querer destruição, orgulhosa, soberba, que não aceita coisa, não aceita direção, quer fazer as coisas, acha que está preparado para entrar no mar, para fazer as coisas do jeito que bem entende. É uma situação que sempre vai acontecer. Estou simbolizando para a gente entender. E ele diz aqui, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou esse intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. Diga glória a Deus, está vendo? Se eles tivessem deixado o barco, tinham morrido. Mas agora o barco levou eles a alcançar a terra. Não deixe o barco, irmão. Deus tem um objetivo muito maior na nossa vida. Vão ter pessoas que vão querer destruir, fazer maldade, mas vão ter pessoas também que vão apoiar, que vão ajudar. Amém? Que vão se levantar contra o mal, que vão ser firmes. Esse homem se levantou, não, estorvou, e agora eles estavam chegando à terra firme, não queriam que eles chegassem à terra. O objetivo do diabo, colocar no meio daquelas pessoas dentro do barco, eram pessoas que iam atrapalhar, que iam impedir, mas também tinham pessoas ali que Deus te preparou para abençoar, e é assim que a gente tem que entender. O barco, ele não é fácil, ele tem pessoas de todo tipo, tem pessoas de tudo quanto é qualidade, tem pessoas que parecem que estão ali para sustentar, para ajudar, para remar, para ajudar a fazer as coisas, levantar, e tem pessoas que na verdade elas estão ali com um propósito contrário, para impedir a gente de chegar ao nosso destino final, amém? E ele diz aqui bem claramente, e os demais uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Quem quer a salvação? A nossa terra, o que é? A Nova Jerusalém, meu irmão, que a Bíblia diz claramente, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E vai ter muitas situações nesse mundo que vão tentar nos impedir de alcançar a terra prometida e a salvação.
Não pule do barco, irmão. Esses dias de tempestade, de luta, às vezes parece que as coisas amenizam, estão melhor para nós. Não pule do barco. Siga firme o teu caminho, a direção que Deus te deu. Siga a fé, siga as coisas, não saia, não deixe a igreja é um lugar, é o navio, é o barco que vai nos levar à vida eterna e à salvação. Abra os olhos, porque a soberba e a vaidade das pessoas, como Pedro, acham que estão preparadas para pular do barco, para andar nesse mundo sem a direção de Deus, sem a palavra, e não estão, irmão. E às vezes muitas pessoas, como diz os portugueses, vai dar com os burros na água. E nós temos que estar na terra prometida, na bênção de Deus. Diga glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos buscar Deus? Não desanima, não pula do barco, nós temos uma missão, não vai ser fácil, nesse meio dessa missão vai acontecer muitas coisas, são muitas pessoas que vão tentar impedir de ir, impedir de avançar, que vão trazer problemas, mas sempre vai ter pessoas que vão seguir a direção de Deus para continuar remando, ajudando, batalhando até nós chegarmos no lugar da salvação, até estarmos salvos. Eu quero que você feche seus olhos, irmão. Jesus está aqui com você hoje. Jesus está aqui para nos ajudar, irmão. Essa palavra de fé. Abra o teu coração para Deus te fortalecer. Não deixe o diabo tirar você da casa de Deus, da igreja. É lógico que a gente tem que ter alguns cuidados, a gente também não pode ser aquelas pessoas relapsas, né? Mas nós temos que ter um entendimento que o lugar do povo de Deus é buscando a Deus. Receba o poder de Deus hoje, irmão. Você está diante do altar. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, te ajudar a se levantar. Às vezes são dias difíceis, de confusão. E o diabo, ele tenta de todas as formas tirar o povo de Deus do seu lugar, para impedir eles de continuar adiante. Tira o ânimo, tira a paciência, tira a alegria. O medo, às vezes, faz a pessoa tomar atitudes terríveis, irmãos. Entra na presença de Deus. Hoje é dia de se fortalecer. Abra o teu coração diante de Deus, vai louvando a Deus. Como é que a gente recebe poder? É louvando, é chamando pelo Espírito Santo. Pastor, mas ele não está em mim, está. Mas às vezes nós vamos distanciando ele da nossa vida com as nossas atitudes, o nosso modo de agir, porque nós não nos rendemos ao Espírito Santo. Dá lugar ao Espírito de Deus, porque nós somos um povo que Deus prometeu nos levar a terra prometida, a bênção. Mesmo estava atravessando esse mar de tanta dificuldade, de tanta desgraça, tempestuoso, cheio de problemas, se nós confiarmos em Deus, se o Espírito de Deus estiver em nós, nós vamos alcançar esse objetivo, meu irmão. Vai dando glórias, aleluia, aleluia. Vai se envolvendo com Deus. Não deixa nada te tirar do barco, te atrapalhar. Não deixa nada fazer você recuar na fé. E o propósito desse mundo é isso, é fazer a pessoa recuar na fé, irmão. Ô Espírito de Deus, envolva-nos como povo do Senhor. Fala o nosso coração, nos dê o ânimo que nós precisamos para ir adiante, aleluia. Oh, glórias e glórias e glórias e glórias ao teu nome. Ele é o nosso Deus. Se você se aproximar, se você realmente buscar o Senhor, abrir o coração, Ele vai nos ajudar nesses dias difíceis, irmão. Nem um fio de cabelo, nada vai cair. Jesus falou que está faltando é a verdadeira fé, porque vocês estão saindo do barco, estão se enfraquecendo, e por isso que o diabo tem tirado muitas pessoas do barco, elas não conseguem voltar para o barco. Entra na presença de Deus, eu quero permanecer firme, aleluia. Eu não posso abandonar a fé, a direção da tua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir, eu preciso entender isso, aleluia. Cante, louve ao Senhor, engrandeça a Deus, meu irmão. Deus prometeu nunca nos abandonar, nunca nos deixar. Confia no Senhor. Levante as suas mãos, cante, exalte ao Senhor. Deixe o Espírito de Deus trabalhar. Ele trabalha por aqueles que neles confiam, aleluia. Nele confia. Glória a Deus.
Deus. Quando você louva, engrandece, Deus está te ajudando. Deus está habitando, fortalecendo. Cante. A Ele a glória. Oh, aleluia. Glória a Deus, louvado seja. Profundas riquezas, o saber conhecer. Os mistérios de Deus são revelados àqueles que Deus ama, que amam a Deus, meu irmão. Oh, bendito seja o teu nome. Louve ao Senhor. Oh, bendito seja o teu nome. Aleluia. Deus está acima, nós nunca vamos compreender totalmente os mistérios de Deus, mas Deus revela aquilo que nós precisamos, aleluia. Dá glória a Deus, exalta o Senhor, oh, aleluia, glórias e glórias, aleluia. Dá glória a Deus, dá glória a Deus, não fica de fora desse barco de fé, dá glória a Deus, meu irmão. O que nos espera é muito maior que essa vida, esses momentos que nós passamos aqui na terra. Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Oh, aleluia, Senhor. Agora Deus quer ouvir o seu louvor, a sua adoração. Vai dando glória a Deus, vai se aproximando. Diga que você realmente ama, que você precisa dele, meu irmão. Nós precisamos de Deus, não é para vencer nesse mundo, é para alcançar a salvação, a terra, atravessar esse mar e vencer, aleluia, e entrar para a vida eterna. Esse é o propósito verdadeiro. Glorifica a Deus, exalta a Deus, dá louvores ao Deus da vida, da nossa salvação. Engrandeça ao Senhor. Tudo que há em mim glorifique a Deus, deixa tudo glorificar a Deus agora, oh aleluia, 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 deixa o Espírito de Deus usar os seus lábios, se assim Deus quiser, conceder a você, fala na língua dos anjos, é momento de se fortalecer, é momento de alcançar poder, virtude, aleluia, não fique vazio, não se esvazie das coisas de Deus, deixa Deus preencher todos esses espaços, que o diabo está preenchendo com medo, revolta, rebeldia, maldade, pensamentos ruins, contrários. Entra diante de Deus, fala: Deus, preenche o meu coração, aleluia. Entra dentro do meu coração, traga tudo que eu preciso para alcançar essa terra, essa salvação, para cruzar esse mar grande, cheio de tempestades, cheio de perigos. Oh, aleluia, aleluia, entra diante de Deus agora, vai glorificando, exalta o Senhor, deixa o poder de Deus verter em todo o seu ser, no seu coração, aleluia, glorifica ao Senhor, exalta ao Deus da vida, nenhum fio de cabelo, nada vai ser tocado, Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Confia, meu irmão, confia, acredita no Senhor, oh, dá glórias a Deus, aleluia, 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 bendiga ao Senhor da vida, cante, louve ao Senhor. Ele a glória.
Glória a Deus. Amém. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus. A Ele sempre a glória, meu irmão. A Deus todo o poder e toda a glória. Confia no Senhor. Pode sentar em nome de Jesus.